Olá, meus queridos irmãos. Imagine acordar e descobrir que tudo o que você construiu desapareceu. A dor de Jó não foi apenas física, foi na alma. Mas o que ele fez no meio do caos é o segredo para a sua restituição hoje. Você está pronto para ver sua vida ser restaurada em dobro? Fique comigo, pois este vídeo é para você. Um homem íntegro, próspero, cercado por uma família amorosa e respeitado por todos ao seu redor. De repente, em um único dia, o céu parece desabar. Mensageiros chegam um após o outro, trazendo notícias de destruição, morte e perda total. Jó, em um piscar de olhos, deixou de ser o homem mais rico do Oriente para se tornar alguém sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Você já se sentiu assim? Como se o chão tivesse sumido sob seus pés e o mundo que você conhecia tivesse evaporado. Sinta essa dor por um momento, não para se desesperar, mas para entender que até os escolhidos passam pelo fogo. A Bíblia nos diz que Jó não pecou contra Deus, mas ele foi provado até o limite da sua resistência humana. Muitas vezes, a vida nos atinge com golpes que parecem injustos. Perda de emprego, falecimento de entes queridos, o fim de um relacionamento que parecia eterno. A pergunta que ecoa no silêncio da noite é: por que eu, Senhor? Você já fez essa pergunta? Sinta a conexão com Jó agora. Ele estava no pó, mas seu coração ainda batia em direção ao Criador. O impacto do inesperado serve para desconstruir o que é temporal e revelar o que é eterno em você. A restauração não começa quando as coisas melhoram lá fora, mas quando algo muda aqui dentro, no profundo da sua alma. Você crê que Deus está no controle, mesmo quando o cenário é de destruição? A jornada de Jó é a prova de que o fim não é o fim quando Deus ainda tem uma palavra para liberar sobre a sua história. Prepare-se, pois o que parece ser o seu enterro é, na verdade, o plantio de algo muito maior. Você consegue sentir a força que surge quando não resta mais nada além da sua fé? É nesse vazio que Deus prefere trabalhar, pois ali não há distrações, apenas você e a voz do Todo-Poderoso. Olhe para as suas cinzas hoje e diga: isso é apenas o cenário da minha virada. O impacto foi grande, mas o Deus que sustenta o universo é maior que qualquer tragédia que tenha batido à sua porta. Sinta a paz que excede todo o entendimento começando a inundar o seu ser agora mesmo. Você não está sozinho nessas cinzas. Após a perda material, veio a dor física e, talvez a pior de todas, a solidão espiritual e social. Jó foi abandonado por aqueles que antes o bajulavam. Até sua esposa, em um momento de desespero absoluto, disse: amaldiçoa a Deus e morre. Você já sentiu o peso do julgamento alheio quando você está no seu pior momento? Pessoas que deveriam te apoiar, apontando o dedo e dizendo que o seu sofrimento é fruto de algum erro oculto? Esse é o deserto de Jó. Um lugar onde o silêncio de Deus parece ensurdecedor e as vozes dos homens são como agulhas na pele. No deserto espiritual, você é testado não pelo que tem, mas pelo que você é quando não tem nada. Sente esse isolamento? Parece que suas orações batem no teto e voltam. Mas preste atenção. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Jó estava sendo forjado no fogo da solidão para que pudesse ouvir a voz que nenhum ruído mundano permitiria. Às vezes, Deus permite que todos se afastem para que você perceba que Ele é o seu único e suficiente refúgio. Você crê que Deus está te ouvindo agora, mesmo que você não sinta nenhum arrepio ou sinal visível? A fé não é sobre sentimentos, é sobre convicção naquilo que não se vê. Jó olhava para o céu vazio e ainda assim mantinha sua integridade. Ele não entendia o porquê, mas conhecia o quem. Ele conhecia o Deus a quem servia. O deserto limpa a nossa visão. Ele retira as máscaras e nos deixa nus diante da eternidade. Se você está se sentindo sozinho hoje, se sente que ninguém entende sua dor, saiba que existe um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus também esteve no deserto. Jó foi uma prefiguração desse sofrimento. A sua solidão é o campo de treinamento para a sua maior autoridade espiritual. Quem sobrevive ao deserto com Deus, governa em qualquer lugar. Você aceita esse processo? Sente a presença dele aí, bem ao seu lado no meio desse silêncio. Ele está trabalhando no secreto. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação para o rugido da vitória que está por vir. Não desista agora, o deserto está prestes a florescer. Os amigos de Jó chegaram. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram com boas intenções, mas carregados de uma teologia simplista. Se você sofre, é porque pecou. Quanta dor esse tipo de pensamento causa, não é mesmo? Talvez você tenha ouvido que se sua vida não está prosperando,
é porque falta fé ou porque há um pecado escondido. Mas a história de Jó quebra essa lógica humana. Jó era justo. O sofrimento dele não era um castigo, era uma prova de fidelidade que estava sendo assistida nas regiões celestiais. Muitas vezes o seu combate não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que querem ver se você vai negar a Deus quando a bênção for retirada. Os amigos de Jó representam a voz da lógica religiosa que não entende a profundidade dos mistérios divinos. Eles queriam que Jó confessasse algo que ele não cometeu, queriam enquadrar Deus em uma caixa de causa e efeito. Mas Deus é soberano. Você já se sentiu pressionado a explicar sua dor para os outros? Sente a angústia de ser incompreendido? Jó nos ensina a manter a integridade diante das acusações. Ele argumentou, ele chorou, ele questionou, mas ele nunca virou as costas para a verdade. A restauração de Jó começou a se desenhar quando ele se recusou a aceitar uma mentira sobre o caráter de Deus ou sobre sua própria caminhada. Você crê que Deus é bom, mesmo quando o que acontece com você parece ruim? Essa é a fé que move montanhas. É a fé que diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa declaração de Jó é uma das mais poderosas de toda essa escritura. É o nível máximo de entrega. Quando você para de tentar se defender diante dos homens e entrega sua causa ao juiz de toda a terra, o céu começa a se mover. Não tente convencer as pessoas da sua inocência ou da sua dor. Deixe que Deus seja o seu advogado. Sinta o alívio de soltar o fardo de ter que explicar tudo para todo mundo. O que Deus pensa de você é o que realmente importa. Você consegue descansar nessa verdade hoje? A incompreensão dos homens é apenas um degrau para a aprovação de Deus. Houve um momento em que Jó não aguentou mais o silêncio e clamou das suas entranhas. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele expôs sua ferida aberta diante do Criador. Deus não se assusta com a nossa honestidade. Às vezes pensamos que temos que chegar diante de Deus com palavras bonitas e religiosas, mas Deus quer o seu coração rasgado. Jó foi visceral. Ele queria um encontro. Ele queria entender a justiça de Deus. Esse clamor é o que chamo de oração do limite. É quando você chega ao fim de si mesmo e sobra apenas um grito por socorro. Você já gritou por Deus no seu quarto, em lágrimas, sentindo que não tem mais forças para dar um passo sequer? Sinta que esse clamor chegou ao trono da graça. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Jó não foi repreendido por sua dor, mas foi convidado a olhar para a grandeza de Deus. Quando clamamos com verdade, abrimos um portal para a revelação. O caminho da restauração passa obrigatoriamente pela vulnerabilidade. Não tente ser forte diante de Deus. Seja verdadeiro. A força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jó estava exausto, desfigurado, mas sua alma estava mais viva do que nunca. Sente como a dor, quando entregue a Deus, se transforma em combustível para um novo nível de intimidade? Você crê que Deus suporta as suas dúvidas e seus questionamentos? Ele é um pai, não um ditador. Ele entende a estrutura do nosso pó. No meio do seu clamor, comece a ouvir o sussurro da esperança. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que declaração poderosa! Mesmo sem ver a saída, ele profetizou sobre o seu Redentor. Profetize agora sobre a sua vida. O meu Redentor vive. Sinta o poder dessas palavras expulsando o medo e a depressão. Se o seu Redentor vive, a sua história não termina nas cinzas. O clamor das suas entranhas foi ouvido e a resposta já está a caminho, atravessando as galáxias para encontrar o seu endereço. Finalmente Deus respondeu a Jó. Mas não foi com uma explicação detalhada sobre por que ele perdeu tudo. Deus respondeu com uma série de perguntas sobre a criação. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus revelou a Jó a sua absoluta soberania. Muitas vezes, queremos entender os detalhes do porquê, mas Deus quer que confiemos no quem Ele é. Ele é aquele que governa as estrelas, que dá limites ao mar, que sustenta cada respiração sua. Ao ver a grandeza de Deus, Jó percebeu quão pequena era a sua compreensão. Ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o ponto de virada. A perda de Jó serviu para substituir uma religiosidade de ouvir dizer por uma experiência de visão espiritual. Você prefere ter suas riquezas de volta ou ter os olhos abertos para a glória de Deus? A verdadeira restauração começa com uma mudança de perspectiva. Quando você entende que Deus é o dono de tudo, você para de se preocupar com o que perdeu e começa a focar em quem você encontrou no meio do fogo. Sinta a grandeza de Deus agora.
Imagine o universo sendo sustentado pela palma da mão dele. Se ele cuida das galáxias, você acha que ele se esqueceu da sua conta bancária, da sua saúde ou da sua família? A soberania de Deus é o travesseiro onde a nossa alma descansa. Você crê que ele tem o controle absoluto sobre os seus dias? Se sim, relaxe os ombros. Solte a tensão. A ansiedade morre onde a confiança na soberania de Deus nasce. Jó se prostrou. A adoração é a resposta correta diante da revelação da majestade divina. Não adore apenas pelo que Deus faz. Adore por quem Ele é. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sua restauração é apenas um detalhe para aquele que criou tudo do nada. Sente a paz de saber que você está nas mãos do arquiteto do universo? O caminho da restauração foi revelado. Reconhecer que Ele é Deus e nós não somos. Aqui está um dos segredos mais profundos e menos pregados da história de Jó. A Bíblia diz em Jó 42:10: "E o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos." Pare e pense nisso. Aqueles mesmos amigos que o julgaram, que o feriram com palavras, que foram consoladores molestos, Jó teve que interceder por eles. Deus exigiu que Jó orasse por quem o perseguiu antes de devolver o que ele tinha perdido. Você consegue sentir o peso disso? A restauração da sua vida pode estar travada por causa de uma mágoa que você ainda guarda. Você consegue perdoar aqueles que riram da sua queda? Você consegue orar por aqueles que disseram que Deus te abandonou? O caminho da restauração exige um coração limpo. Jó teve que subir acima da sua própria dor para cuidar da necessidade espiritual de outros. Isso é maturidade. Quando você tira o foco do seu próprio problema e começa a abençoar os outros, o céu se abre sobre você. A intercessão é uma chave de ouro que vira a chave do seu cativeiro. Deus não queria apenas devolver os bens de Jó. Ele queria curar o coração de Jó de todo o veneno da amargura. Você aceita o desafio de liberar perdão agora? Pense na pessoa que mais te feriu neste processo de perda. Diga mentalmente: "Eu te perdoo e te entrego a Deus." Sinta o peso saindo das suas costas. A restauração em dobro não entra em um coração cheio de ódio. Ela precisa de espaço, de leveza. Ao orar por seus amigos, Jó provou que o seu caráter estava intacto e que ele amava a Deus acima de sua própria razão. Você crê que o perdão libera a sua bênção? A matemática de Deus é diferente. Para ganhar, muitas vezes você precisa soltar. Para ser curado, você precisa desejar a cura do outro. Esse é o caminho da cruz, o caminho de Jesus, o caminho da restauração plena. Sente o fluxo da vida de Deus voltando a correr em suas veias enquanto você libera essas pessoas? Sua sorte está mudando agora mesmo. Muitas vezes focamos no gado, nos camelos e no ouro que Jó recebeu de volta, mas a maior restituição foi a da sua identidade. Por um tempo, Jó foi rotulado como o amaldiçoado, o sofredor, o pobre. Mas Deus restituiu sua honra diante da sociedade. Ele não apenas recuperou bens, ele recuperou seu nome. A restauração de Deus é completa. Ela não deixa cicatrizes de vergonha. Quando Deus restaura, Ele faz de tal forma que as pessoas olham para você e veem a glória dele, não o rastro do seu sofrimento. Você sente que sua reputação foi manchada? Sente que as pessoas te olham com pena ou julgamento? Receba agora a promessa de que Deus é aquele que levanta a sua cabeça. Ele é o seu escudo e a sua glória. A identidade de Jó foi forjada no sofrimento, mas foi coroada na restauração. Ele se tornou um exemplo para todas as gerações. O que você passou não define quem você é. O que Deus diz sobre você é a sua única definição real. Você é filho, você é escolhido, você é herdeiro. A prova foi apenas um parêntese na sua história de sucesso. Deus está devolvendo a você o respeito, a dignidade e a autoridade que o inimigo tentou roubar. Sinta a força de uma identidade restaurada. Você não é o que você perdeu. Você é o que você superou com Deus. Você crê que a sua honra será maior do que a sua vergonha? A Bíblia promete dupla honra em lugar da vergonha. Imagine-se caminhando de cabeça erguida, não por arrogância, mas por saber que o Rei do Universo te chamou de meu servo. Essa é a maior riqueza que alguém pode possuir. A restituição material é apenas o cenário para uma vida que agora carrega o peso da presença de Deus. Você está pronto para ser uma referência de superação para os outros? Sua vida será um testemunho vivo de que Deus não desampara os seus. O texto sagrado é claro. O Senhor deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. Se ele tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000.
Se tinha 3.000 camelos, passou a ter 6.000. Isso não é apenas sobre números, é sobre a generosidade extravagante de Deus. Quando você passa pelo teste e permanece fiel, Deus não te devolve apenas o básico, Ele te transborda. A matemática de Deus ignora a crise, ignora a inflação e ignora a lógica dos homens. A restauração de Jó nos ensina que o que o inimigo rouba, Deus restitui com juros celestiais. Mas por que o dobro? Porque o dobro representa a porção do primogênito, a herança especial. Deus estava dizendo ao universo: Jó é meu favorito porque ele confiou em mim no escuro. Você está pronto para a sua porção dobrada? Talvez você tenha perdido anos de vida em uma depressão, ou anos de economias em um negócio que faliu. Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Sinta a esperança vibrando no seu peito agora. O que foi perdido não é nada comparado ao que está sendo preparado. O dobro da paz, o dobro da alegria, o dobro da estabilidade. Mas lembre-se, o dobro de bens exige o dobro de responsabilidade e o dobro de gratidão. Jó viveu mais 140 anos após a sua restauração. Viu seus filhos e netos até a 4ª geração. A restauração de Deus tem um efeito geracional. O que Ele vai fazer na sua vida vai atingir seus filhos e os filhos dos seus filhos. Você crê na provisão sobrenatural? Sente que a maré está virando a seu favor? Não olhe para o saldo da sua conta hoje. Olhe para a promessa daquele que é dono do ouro e da prata. A sua fé é o recipiente que determina quanto da bênção você pode reter. Aumente a sua expectativa. Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. O cálice vai transbordar. Você consegue ver isso pela fé? O que resta de Jó para nós hoje não são suas riquezas, mas o seu legado de fé. Milhares de anos depois, ainda falamos sobre a paciência de Jó. O seu sofrimento produziu um fruto que alimenta a alma de milhões de pessoas que enfrentam o luto e a dor. A sua restauração revelou que a fé não é um talismã para evitar problemas, mas uma âncora que nos mantém seguros durante a tempestade. O caminho da restauração de Jó nos ensina que a nossa vida é um livro escrito por Deus. E cada capítulo difícil é apenas a preparação para um final glorioso. Você já parou para pensar que a sua luta hoje pode ser o manual de sobrevivência de alguém amanhã? O seu testemunho terá o poder de libertar cativos. Sinta o propósito por trás da sua dor. Nada foi em vão. Cada lágrima foi colhida em um odre por Deus. A fé inabalável não é aquela que nunca duvida, mas aquela que nunca desiste de buscar a Deus, mesmo em meio às dúvidas. Jó questionou, mas ele nunca abandonou a conversa com o Criador. O legado de Jó é um convite para você aprofundar suas raízes. Árvores que passam por grandes tempestades desenvolvem raízes mais profundas para sobreviver. Você está mais forte agora do que era antes da prova. Você crê que Deus transformou sua dor em autoridade? Sente que há uma sabedoria nova em você, um discernimento que você não tinha antes? Isso é parte da restauração. A sabedoria vale mais que o ouro. O legado que você vai deixar para sua família não é apenas bens materiais, mas o exemplo de alguém que caiu, mas se levantou pelo poder de Deus. Você é um sobrevivente, um vencedor, um monumento à fidelidade divina. Sinta o orgulho santo de ter chegado até aqui sem negar o seu Senhor. O seu legado está sendo escrito agora. Chegamos ao momento decisivo. A história de Jó não é apenas um relato antigo, é um mapa para a sua vida hoje. O mesmo Deus que restaurou Jó está presente neste exato momento, ouvindo a sua respiração e lendo os batimentos do seu coração. Ele está te fazendo um convite. Confie em mim. Talvez você esteja no bloco das cinzas, ou talvez já esteja no bloco da intercessão, lutando para perdoar. Não importa em que fase você esteja, a promessa é a mesma. A restauração virá. Não aceite a derrota como sua morada final. O Deus de Jó é o Deus do impossível. Ele quer restaurar sua saúde, seu casamento, suas finanças e, acima de tudo, sua comunhão com Ele. Você aceita essa restauração agora? Sente um calor, uma paz ou uma renovação de esperança invadindo sua mente? Isso é o Espírito Santo confirmando que a sua temporada de perdas acabou e a sua temporada de colheita começou. Erga suas mãos espiritualmente e receba. Receba a vida em abundância. Receba o dobro. Receba a paz que você não sente há anos. A restauração é um processo que começa com um sim da sua parte. Sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu perdoo. Sim, Senhor, eu te adoro apesar de tudo. A partir de hoje, olhe para o futuro com expectativa, não com medo. O que Deus tem para você é maior do que tudo o que você já viveu.
A história de Jó terminou com ele morrendo velho e farto de dias. Esse é o desejo de Deus para você. Uma vida plena, satisfatória e cheia da presença dele. Você crê nisso com todas as suas forças? Então prepare-se, pois os próximos dias serão marcados por providências divinas que te deixarão maravilhado. A sua boca se encherá de riso e a sua língua de cânticos de alegria. A restauração não é uma possibilidade. Para aquele que crê, ela é uma certeza. O caminho foi revelado. Agora caminhe nele com fé e coragem. O seu Redentor já se levantou por você. Se você crê que a sua restauração começou hoje, deixe o seu amém nos comentários. Escreva também o nome da sua cidade e estado para que possamos declarar bênção sobre a sua terra. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança hoje. Que o Deus de Jó te abençoe poderosamente.